Olá, amigos. Olá, amigas internautas deste nosso podcast com Joana de Ângeles em 30 minutos. A primavera chegou, nós já estamos mais do meio do mês de setembro e a nossa alegria é imensa em podermos continuar com o estudo do 5º livro, Ser Consciente. Nós estamos no primeiro capítulo, de título A Quarta Força. Eu e a Lélia Fernandes dividimos esse capítulo em partes, porque ele é um capítulo fundamental para a compreensão do livro como um todo. Então, a primeira parte é essa que nós vamos conversar hoje, e a Joana nos diz: estudiosos da criatura humana, embora com seus rígidos controles das conquistas freudianas de Sigmund Freud, anelavam ampliar os horizontes da compreensão em torno desses fenômenos complexos e abrangentes, transhumanos, quer dizer, além do físico do homem. Fenômenos capazes de elucidar problemas profundos da personalidade humana. Assim, as explicações junguianas, amplas, procurando, na realidade, enfeixar nos arquétipos todas as ocorrências da paranormalidade, deixaram espaços para reformulações de conceitos e especulações que libertam desses modelos antigos, desses paradigmas acadêmicos, atendendo às observações menos ortodoxas. Então, nós vamos encontrar, como já falamos no ano passado, Sigmund Freud, com seus estudos, e trazendo para nós o seu melhor aluno, Carl Gustav Jung, alemão-suíço, que contribuiu muito, porque desde o princípio do século XX, eles se encontraram na primeira década e puderam, aliás, eu acho que na terceira década, eles puderam contribuir muito pelo que hoje nós chamamos de homem integral. Numa determinada parte da sua convivência, eles discordaram de muitos modelos e se separaram. Então, nós temos os terapeutas que seguem Freud e os terapeutas que seguem Jung, porque o Jung transcendeu a matéria. Ele, com a Emma Jung, a sua esposa, colocaram para nós um pouco sobre a mediunidade. Então, a Joana trouxe que, atendendo os estudos mais cuidadosos para trabalharem essas considerações patológicas, que muitas vezes eram supostas fraudes, ela nos adiantou que, nas tentativas de ampliação desses conteúdos, várias experiências se tornaram vitais para hoje nós falarmos da quarta força. Então, ela fala de Heine, Wilber, Grof, Kubler-Ross, essa mulher maravilhosa, fantástica, que trabalhou com as pessoas no estado terminal, nos transcrevendo o que elas pensavam, o que elas gostariam de ter feito, amado mais, conquistado mais a família. A Kubler-Ross é um exemplo de estudo sobre o que hoje nós chamamos de efeitos paliativos do ser. Moody Jr., Maslow, Walsh, Vaughan, Assaglioli e Capra, além de outros corajosos de Joana, pioneiros, que se preocupavam
no estudo além daqueles padrões estabelecidos. Então, ela nos diz que foi necessário revisar todo esse potencial humano na sua total complexidade, sem preconceitos nem receios. Então, ela vai dizer: as teorias apressadas que pretendiam reduzir a alma humana a uma efêmera vida vinham sendo superadas pelas pesquisas em laboratório, na área da parapsicologia, da parabiofísica, da psicotrônica e da ciência espírita. Então, essas 4 áreas foram fundamentais para que esses dados das pesquisas avolumados pudessem nos mostrar a sua contribuição para a transcomunicação instrumental. Que não havia outra alternativa senão ampliar esse esquema de interpretação do psiquismo humano. E assim se convencionou denominar a 4ª força, além do compartimentalismo, do behaviorismo, da psicanálise e da psicologia humanista, que é a psicologia transpessoal mais profunda. Nós já falamos isso quando iniciamos o estudo desse podcast. Nós vamos revisar isto na próxima quinzena, mostrando o que é a 4ª força. Mas hoje vamos fazer um introito, dizendo que os avanços da química quântica e da física quântica, a relatividade do tempo, como nos mostrou Albert Einstein, e do espaço e da teoria da incerteza, abriram perspectivas psicológicas, dantes sequer sonhadas, tendo-se em vista o conceito de vir a ser. Ou seja, no século XX, todas esses estudos, todas essas concepções trouxeram a partir do início do século XX essas possibilidades dos estudos mais complexos que nunca ninguém tinha imaginado. A grandiosa contribuição do pensamento oriental de Buda e Vivekananda e Ramakrishna e outros dos taoístas tibetanos aos físicos nucleares enseja a grande revisão de parâmetros aceitos, bem como dos modelos estabelecidos. Então, nós vamos ver o Oriente trazendo para o Ocidente belas contribuições, identificando fórmulas com aparências diversas que se harmonizaram, unindo as 2 culturas, a do passado e a do presente, em uma síntese perfeita em favor de um homem e de uma mulher holísticos, inteiros, integrais, completos, ao revés de examinados em partes. Então, ainda hoje, no mundo ocidental, não temos um auxiliar da saúde, um médico que olhe o homem quando vá ao seu consultório de uma maneira global. Ele faz por partes. Ele pergunta: o que você sente? Ah, eu sinto dor no estômago. O que você come? Ah, eu como isso. Você não pode comer isso. Mas ele não pergunta assim: o que você pensa diariamente? Como é que você vê a criatura humana? Como é que você sente na vida? Qual é o seu desejo maior enquanto ser vivo? Quais são as suas dificuldades de pensamento? Os médicos e mesmo os terapeutas não fazem esse vasculhamento do seu interior, dessa complexidade que é o ser humano.
Então, a partir disto, há um concurso que já se vinha insinuando multissecularmente, mas que agora logrou-se através de terapias libertadoras de conflitos. Terapias que não estão dentro do padrão desse homem médico, terapeuta. Essas ajudas estão fora deste rol fechado muitas vezes. Então, nós vamos encontrar a respiração, a oração, a magnetização da água na nossa casa espírita, a bioenergia, os exercícios de Tai Chi Chuan, o controle mental de inegáveis resultados nas mais variadas áreas do comportamento, do interrelacionamento pessoal da saúde. Quando que se poderia imaginar que nas escolas médicas, nos consultórios médicos, nos institutos médicos, os médicos pudessem fazer experiências através da oração? Um grupo ora, um grupo pensa e outro grupo não faz nada. Vamos ver o que acontece com este número de pacientes. Aqui tem uma lista que todos vocês vão orar para o paciente A, B, C, D, E. E aqui vocês vão orar pelo paciente A, B e C. E esse grupo não vai orar por nada. Então, eles vão ver a melhoria, o estado físico-mental desses pacientes. E, de uma maneira geral, em vários países, em várias universidades, descobriram que a espiritualidade, ou seja, como você se veste, como você atua na sua religião, na sua religiosidade, o que é aquela espiritualidade, que são conceitos que você absorveu, que você traz para o seu dia a dia, o que isso pode causar em você? Causa bem-estar ou mal-estar? O que isto melhora a sua vida de relação com os outros? Com a sua família consanguínea? Com os outros que você trabalha diariamente? Então, essas práticas hoje são aceitas. E a oração é algo que, desde o Velho Testamento, naqueles momentos mais difíceis que o planeta estava se desenvolvendo, nós vamos ver as orações, os salmos, tão importantes, que hoje algumas religiões que seguem os estudos junto a esse Deus que a Torá trouxe, Yahvé, e hoje nós temos o cristianismo, que esse Deus bom, amigo, de paz, ou talvez outras religiões, que esse Deus não seja um Deus antropomórfico, que esse Deus seja somente uma energia cósmica que criou o cosmo e criou tudo que existe no cosmo, inclusive nós, espíritos, energia pura, vinda de Deus. E que por isso nós somos livres, libertos e jamais pereceremos. Então, nós estamos falando de um outro momento da evolução do planeta Terra, em que a nossa veneranda Joana de Ângeles, enquanto Joana de Cusa, quando encontrou Jesus, se mostrou adepta aos ensinamentos do Mestre. E a nossa benfeitora vem nos dizendo assim: os diques erguidos pela intolerância,
romperam-se ante as novas conquistas. As novas conquistas desses conhecimentos enlarguecidos, transhumanos. E as técnicas utilizadas, regressivas da memória, com exclusiva definição terapêutica, o uso de algumas drogas psicodélicas, como o ácido lisérgico e a hipnose, demonstraram que muitos fatores psicopatológicos são anteriores à concepção do ser, eliminando a predominância genética na condição de desencadeadora de psicoses, neuroses, conflitos e tormentos degeneradores da personalidade. Então, hoje, a genética é importante, mas é uma porção do todo. Porque o nosso pensamento talvez seja a coisa mais importante desse rol de coisas. Ou seja, do uso de substâncias que são nocivas para nós, de pensamentos nocivos, que vão naquele caldeirão da vida humana nos enfeixar em diques profundos, onde nós teremos e temos muitas dificuldades de rompê-los. O ser humano, nos diz a benfeitora querida, é constituído de elementos complexos que escapam a uma observação superficial. Então, esse médico que pergunta: você tem dor onde? No fígado. Ah, então eu vou passar um remedinho para o fígado. Esse médico vai ficar em desuso. Porque no caminhar desse mundo de expiação e provas, onde a expiação é muito maior do que o nosso equilíbrio, no mundo mais regenerado que nós estamos adentrando, esse médico terá que nos ver como um ser integral, cabeça, pensamento e atos. Não pode ser como dor. Não pode ser como órgão. Tem que ser uma coisa mais abrangente. Tem que ser uma coisa mais moderna. Então, a Joana disse, a concepção ou a conceituação materialista, de forma alguma, atende-lhe às necessidades éticas e sociológicas que nós temos hoje. Não atende. Não logra elucidar o ser psicológico. Porque o ser psicológico tem a sua psique, tem o seu pensamento, tem a sua transmutação na sua liberdade de escolha. E isso, muitas vezes, eles ainda ignoram, os estudiosos, a realidade transcendente que foge dessa matéria. Relega a indiferença, a desconsideração catalogada da patologia irreversível. Então, nós estamos num momento crucial que a Joana de Ângeles, no ano de 1993, 93, meus amigos, no final do século XX. Então, levou um século, do início do século XX, dos inícios de 1900 e pouco, até o final da década de 90, para que todos esses estudos pudessem acontecer. Houve uma aceleração da complexação desses estudos para a nossa abordagem transpessoal. Então, a nossa benfeitora vai dizer, o ser dual, o espírito e matéria, do espiritualismo ortodoxo, que só era espírito e matéria, é uma coisa antiquada, quase em desuso. Permanece incompleto, deixando escapar incontáveis expressões de conteúdo. Então, o ser agora é um ser trino. Falta a esse ser, espírito e matéria,
um ser intermediário, uma intermediação entre o ser espiritual e o ser físico. Mas isso acontece com o estudo na sua plenitude do espiritismo. O ser é trino, espírito, corpo que envolve o espírito, que Allan Kardec chamou de perispírito, e o corpo físico. Mais tarde, a série André Luiz, trazida não pelo nosso codificador Allan Kardec, mas pelo médium querido Francisco Cândido Xavier, através desse espírito, André Luiz, assessorado por Dr. Bezerra de Menezes, por Emmanuel, que nós temos praticamente 4 corpos importantes: espírito, perispírito. Ligando esse perispírito ao corpo físico, nós temos o duplo etérico. Esse duplo etérico liga a matéria, o corpo físico, corpo somático, ao perispírito. E é neste corpo somático que as inserções desse duplo etérico acontecem. As reações metabólicas do nosso sentimento, está tudo neste corpo altamente energético. Quando nós falecemos, esse duplo etérico se desmaterializa junto com o corpo físico, ficando o espírito e o duplo etérico. Alguns estudiosos que vão aos cemitérios e veem aquele caixão descer e sair uma fumacinha de dentro daquele local que o corpo, aquela tumba, vai exalar, vem fumaças, ou seja, a desmaterialização desse duplo etérico, que é um duplo do perispírito, que é muito material. E nós vamos ver e entender o que André Luiz nos diz, que nós vamos ter a desmaterialização do nosso DNA. Então, aquele ciclo todo que faz a nossa capacidade de pensar físico, ele vai ser desmaterializado e as coisas mais grosseiras do nosso corpo físico vai ser desmaterializado depois. E os germes que estão na Terra vão conseguir se alimentar desse corpo físico, dessa energia grosseira. Então, a Joana vai dizendo: estudado na plenitude, espírito, perispírito e matéria, onde nós podemos resolver todos os nossos questionamentos e os nossos desafios, alargando as inúmeras possibilidades de desenvolvimento desse Deus interno, desse Deus em nós. Porque Jesus disse: vós sois deuses, esse Deus minúsculo, esse Deus pequeno. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que Jesus quis dizer com isso? Que ele era um espírito crístico que tinha recebido desse Deus, dessa energia cósmica imanente, todas as informações para poder ser o dirigente da nau do nosso planeta. Mas que cada um de nós poderíamos ser esse Deus pequeno, porque estaríamos ligados ao Deus grande, ao Deus supremo do universo. Essa realização planificadora é um estado de nirvana, de samadhi, do reino de Deus que está dentro de nós, que vai ser completado a cada reencarnação sucessiva e progressiva. É uma beleza, meus amigos, nós pouco a pouco entendermos esse Deus em nós, essa possibilidade de nós sermos melhores, angariando esses estudos, como fazemos dessa série transpessoal da Joana de Ângeles.
E para fechar esse capítulo, primeiro, a quarta força, a Joana diz: essa gigantesca tarefa cabe à psicologia transpessoal, quarta força, que inicia um período de real compreensão da criatura como ser indestrutível e fadado à felicidade. Então, nós, indestrutíveis, não morremos, estamos fadados à nossa felicidade. Não é uma beleza esse primeiro capítulo do ser consciente? Ela falando dessa quarta força, falando desse conjunto de passado e presente do Oriente com o Ocidente, desses estudos complexos, como hoje nós temos na Casa Espírita, o passe, essa bioenergia, a água magnetizada, onde os benfeitores espirituais que ajudam a Jesus na grandiosidade do planeta colocarem remédios, fármacos nessa pequena molécula de H2O de água, que no estado líquido ela é um complexo, formando pontes de hidrogênio entre o oxigênio e o hidrogênio de cada molécula. E aí aquela complexidade de polímero da molécula de água, eles colocam aquelas substâncias, hormônios, vitaminas, fármacos para você poder dormir, fármacos que ajudam aos cânceres, às neoplasias, ajudam a possibilidade de você dormir um pouco melhor, nas dores. Então, nós queremos dizer, meus amigos, que a primavera chegou em nossas vidas e nos alcançou estudando a quarta força. Nós já vamos, daqui a 15 dias, passarmos para o mês de outubro, seguindo ainda com a quarta força, que é o primeiro capítulo do Ser Consciente. Nós queremos agradecer a presença de todos vocês, agradecer esta força que vocês nos dão de continuarmos seguindo na nossa tarefa. Eu e a Lélia Fernandes somos gratas às propostas que estamos conseguindo executar. Vamos dizer assim, que possamos nos encontrar daqui a 15 dias, neste podcast com Joana de Ângeles, em 30 minutos, trabalhando um pouco mais essa quarta força. Paz e bem franciscanos, fiquem conosco, sempre, sempre. Até lá, se Deus quiser.